Olá, Mildinho, tudo bem? Vamos começar? Então, olha, eu vou revisar agora o conceito que a gente estudou na nossa última aula, que é o conceito de campo elétrico. E antes de eu apresentar o conceito de campo elétrico, eu fiz uma analogia para você com outro conceito que a gente estudou no primeiro ano, que a gente chama de campo gravitacional da Terra. A gente sabe que na Terra existe uma coisa chamada gravidade, e que essa gravidade que é responsável por puxar tudo que a gente solta para o centro da Terra, não é isso? É por isso que as coisas caem. Só que a gente tem que lembrar que isso está relacionado com uma coisa que a gente chama de campo gravitacional da Terra, que é até onde a Terra influencia os corpos ao seu redor. Então, olha, se você não sabia ainda, a Terra gera ao redor dela o que a gente chama de campo gravitacional, que é uma região de influência da Terra em outros corpos. É por isso que se, por exemplo, passar uma minhoquinha do espaço muito próximo da Terra, dentro do que a gente chama de região do campo gravitacional, se ela está muito próximo da Terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai sentir uma força que vai puxar ela para o centro da Terra. É por isso que os asteroides caem e outras coisas, tudo bem? Então, olha, esse carinha aqui ele só vai ser puxado para a Terra se ele estiver dentro do que a gente chama de região de campo gravitacional da Terra. Se esse carinha estivesse aqui fora, um pouco longe demais da Terra, fora da região do campo gravitacional, ele não sentiria uma força que iria puxar ele para o centro da Terra. Tudo bem? Deu de entender isso? Então, do mesmo modo que a Terra tem uma influência em outros corpos no que a gente chama de campo gravitacional, uma carga elétrica também tem uma influência em outros corpos. Então, uma carga, só por existir, ela gera ao redor dela também uma região que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico ele é responsável por fazer com que outras cargas que estejam muito próximas dessa outra aqui, se eu colocar, por exemplo, um elétron aqui, dentro dessa região do campo gerado por essa carga positiva, você sabe que cargas opostas se atraem. E se esse cara vai atrair este carinha para cá, este elétron vai sentir uma força elétrica que vai puxar ele em direção a este próton. Tudo bem? Então, olha lá, este elétron aqui só vai ser atraído em direção a esse próton, porque os opostos se atraem, porque ele está dentro da região do campo elétrico. Do mesmo jeito que este carinha só vai ser puxado em direção à Terra se ele estiver dentro do que a gente chama de campo gravitacional. Tudo bem? Então, isso é campo elétrico. Vamos resumir isso aqui, olha. Este carinha, por estar dentro da região do campo gravitacional, ele sente uma força que puxa ele para cá, assim como este elétron, por estar dentro da região do campo elétrico gerado por essa carga, também sente uma força que puxa esse carinha em direção a este cara. Tudo bem? Aqui, como é a força da Terra, campo gravitacional, a força é gravitacional. Aqui, como a gente está trabalhando com cargas elétricas, essa força que esse carinha vai sentir é a força elétrica. Então, resumindo, o que é então este tal de campo elétrico? O campo elétrico nada mais é que a força sentida por uma carga. O campo elétrico é a força sentida por uma carga. Se eu coloco um elétron dentro da região do campo elétrico, ele vai sentir uma força que vai ou atrair ou repelir, dependendo das cargas que estão envolvidas aqui. Tudo bem? E como é que eu posso ver isso através de uma equação? Bora lá, está aqui. Campo elétrico é a força sentida por uma carga. Só que como eu estou colocando para você aqui, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, você precisa desenhar para mim, apontar para mim a direção, o sentido e a sua intensidade, o seu módulo. Mas para a gente chegar a isso, vamos ver mais uma coisinha. Bom, vamos lembrar. Força, desde o primeiro ano, ela sempre será em Newton, unidade internacional. Então, força em Newton e carga a gente aprendeu esse ano que é em Coulomb. Então, a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Porque, definição de campo elétrico, força dividido por carga. Tudo bem? Então, vamos lembrar agora como é que a gente calcula. Lembra, grandeza vetorial precisa de direção, sentido e da sua intensidade, também conhecida como módulo, tá bom? Então vamos lembrar aqui, o que é o módulo da carga elétrica? No módulo você não quer saber a direção e o sentido, você quer saber quanto vale. E aí
aqui na carga você precisa utilizar o módulo, tá? Se for um elétron, quando sai desse módulo, sai positivo. Se for um próton, quando sai desse módulo, sai positivo do mesmo jeito, tá? Então, como é então, professor, que eu consigo representar a direção e o sentido do campo elétrico? Bom, para a gente aprender a desenhar, a representar a direção e o sentido do campo elétrico, você vai lembrar dessas regrinhas que eu coloquei para você na última aula. A direção do campo elétrico sempre é a mesma da força e o sentido vai depender das cargas. Se a carga for positiva, o sentido do campo elétrico é junto com a força. Se a carga for negativa, o sentido do campo elétrico é oposto à força. Bora ver isso aqui no exemplo? Sim? Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui para você. Nós temos aqui 2 exemplos para você treinar, tá? 2 exemplos para você treinar. O primeiro deles, eu tenho uma carga positiva que está gerando ao redor dela um campo elétrico. Esse campo elétrico é em todas as direções. Eu não sei se você já percebeu isso, tá? Então, aqui eu tenho campo, aqui eu tenho campo, aqui eu tenho campo. Isso quer dizer que em qualquer lugar que eu colocar uma carga dentro dessa região do campo elétrico, essa carga que eu colocar vai sentir uma força, ou de atração ou de repulsão. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Eu coloquei um próton aqui próximo deste outro próton. Você sabe que cargas iguais, elas o quê? Se repelem. Cargas iguais se repelem. Como está dentro da região do campo elétrico, eu pergunto para você, qual é a direção e o sentido deste campo elétrico? Bom, para você desenhar para mim, representar para mim a direção e o sentido, primeiro você tem que achar a força. Então, se você sabe que esses 2 caras aqui se repelem por serem iguais, isso quer dizer que este próton vai estar sendo empurrado para cá com uma força. Tudo bem? Ele vai estar sendo empurrado para cá com uma força. Então, você já achou a força. Aí você vai lembrar aqui, olha, qual é a direção do campo elétrico? É o mesmo da força. Isso quer dizer o seguinte, que se a força está na horizontal, tudo bem? Vamos lembrar, direção só tem 2. Ou é horizontal ou é vertical, tá bom? Se essa força está na horizontal, o campo elétrico está para onde? Está também na horizontal. Então, o campo elétrico também está aqui na horizontal. Agora, o sentido vai depender do sinal das cargas, como eu representei para você. Toda vez que a carga for positiva, o sentido do campo elétrico é junto com a força. E aí eu acabei me excedendo, né? Fiz antes da hora. Então, olha lá. Direção junto com a força, horizontal. Sentido do campo elétrico, como a carga é positiva, junto com a força, para a direita, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui para eu fazer direitinho para você? Então, olha lá. Se eu pegar aqui agora e colocar um elétron muito próximo, ainda dentro da região do campo elétrico aqui, tá? Esses 2 carinhas aqui diz para mim, cargas opostas se atraem. Se esse próton vai atrair este elétron, isso quer dizer que este elétron vai sentir uma força aqui que vai puxar ele em direção a este próton. Ele vai sentir uma força, tudo bem? Então, eu já encontrei o sentido da força. Se eu perguntar para você qual é a direção do campo elétrico, direção do campo elétrico é sempre o mesmo da força. Se a força está na vertical, o campo elétrico também está na vertical. Porém, eu não sei se esse campo elétrico está para cima ou se ele está para baixo junto com a força. Para mim dizer isso para você, você precisa olhar para o sinal dessa carga. Toda vez que a carga for negativa, o sentido do campo elétrico é o oposto à força. Isso quer dizer o seguinte, que se essa força está para baixo, o campo elétrico está para cima. Tudo bem? Difícil isso aqui? Não, né? Vamos ver mais um exemplo? Então, olha lá. Temos aqui de novo. Temos agora uma carga negativa, que gera dela um campo elétrico. Quando eu coloco um próton próximo dela, você sabe que cargas opostas se atraem. Então, este próton vai sentir uma força que vai puxar ele em direção a essa carga com uma força elétrica. Tudo bem? A direção dessa força é horizontal. Qual é a direção do campo elétrico? Também é na horizontal. Agora eu não sei se é para a direita ou se é para a esquerda. Para me saber isso, eu tenho que olhar para esta carga aqui. Se essa carga for positiva, como é aqui, é junto com a força. Então, se a força está para a esquerda, o campo elétrico
também está para a esquerda. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então você já aprendeu a representar a direção e o sentido do campo elétrico e eu já te apresentei a fórmula que você vai usar para calcular quanto vale esse campo elétrico. Então vamos exercitar?